Olá, amigos. O clima gelado que invadiu o sul, sudeste e centro-oeste em junho deu uma esfriada também no mercado de reposição em alguns estados dessas regiões. Contudo, as cotações do boi gordo acabaram por alentar aí as expectativas de negócios, já que a relação de troca do bezerro melhorou tanto para o boi gordo quanto para o boi magro, principalmente no estado de São Paulo. Para nos fazer a análise do mercado de reposição em São Paulo e Mato Grosso do Sul, nosso convidado é Vitor Trindade, leiloeiro rural com mais de 40 anos de estrada e um dos mais requisitados nessas regiões. Seja bem-vindo, Vitor, é um prazer revê-lo. Boa tarde, Variz, boa tarde a todos os seus espectadores, seus ouvintes. Eu queria, em cima disso que você falou, lógico, confirmar tudo isso. Existiu, sim, esse período agora, principalmente, que foi a segunda quinzena do mês de junho. Nós vínhamos vindo do mercado um pouco frouxo, um pouco relaxado com relação a boi e sem muita expectativa com relação à reposição, porque uma coisa puxa a outra. Aí o mercado começou a reagir, ao contrário do que havia sido nos meses anteriores, abril e maio. Aí houve uma reação muito boa, só que, simultaneamente a isso, chegou essa frente, essa estiagem que você comentou, realmente aconteceu, principalmente no sul do país, não dispensa comentário, né, que já é habitual, mas pegou aqui o extremo sul do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, pegou uma parte do próprio Mato Grosso do Sul, São Paulo também atingiu, e isso acabou inibindo um pouco essa tendência que vinha tendo. Tanto é que na mesma semana o boi vinha vindo numa sequência muito boa de alta, ele deu uma parada, deu uma estabilizada, porque aumentou-se nesse período a oferta do boi. Mas como já vinha tendo uma reação em cadeia da arroba do boi gordo em relação ao mercado anterior, consequentemente o magro veio nesse mesmo caminho, né? Mas, lógico, a gente sempre vê um fator positivo quando tem o reajuste do gordo para poder melhorar a reposição, e era isso que vinha acontecendo. Mas lá no sul, Vitor, sempre tem essas ondas de frio assim. Lá também impacta? Rio Grande do Sul, Santa Catarina? Muito menos que aqui. A gente tem bastante conhecido lá, é uma região que eu não atuo muito, já fiz leilão em Santa Catarina, principalmente, e Paraná, mas é uma região que eu não atuo muito, mas eles têm, vamos dizer assim, a própria região, o clima deles, já convivem com isso há centenas de anos, né? Então, eles têm uma cultura desse período de entre safra, desse período de inverno, que é as pastagens, a integração que eles fazem com a pecuária e a agricultura, que é as pastagens de aveia, de azevém, que é a gramínea desse período de frio. Então, eles sentem menos, e, consequentemente, o gado sente menos. Mas impacta, sim. Lógico que você pegar um clima um pouco mais tropical, mais favorável, até para a conversibilidade do gado é outra situação, né? Muito melhor. Quando você passa a régua aí, o bezerro acabou se valorizando, né? E a sua relação de troca, tanto com o boi gordo quanto o boi magro, melhorou. Você vê a sensibilidade que é esse mercado. Só para me te explicar, né, rapidamente. A gente praticava o boi aqui a 320, 318, MS 315, 317, 318. O MT, por incrível que pareça, estava na cotação igual à nossa de São Paulo, ou até um pouco mais. E o MS estava os três bem equiparados. Vamos falar de centro-oeste e sudeste. Aí veio esse frio, deu uma queda, porque o gado do pasto que está ali, ele começa a voltar. Então, o que faz? O invernista que já está com o boi pronto, ele entrega. O já de coxo, você não tem necessidade, porque vai faltar o boi de coxo vai ter mais valorização, consequência desse período atípico de clima. E nesse mercado de 13, que nem eu te falei, 300 e pouco, 15, 17, no MT, MS, São Paulo, os bezerros MT e MS estavam igual ou mais valorizado que São Paulo. Eu falo a nível de quilo vivo.
tá? Onde a gente praticava aqui peso de bezerro, tá? Em quilo vivo, entenda-se bezerro desmamado, de acima de 12,50, 13,50, até 14, chegamos a vender bezerro R$ 15 o quilo, bezerro mais leve, fizemos leilões que venderam o bezerro bem acima disso, leilões específicos. Aí eles voltaram para a casa dos 13, 13,50, 12, 12,80, e no boi não foi diferente. Isso falando em valores de troca, tá? Reposição, a gente chegou a 2,5 bezerros. Nesse período aí, você pegar que é sempre o fator do boi de baliza de referência, é o boi de 18 a 20 arrobas, vamos falar em 19 arrobas, tá? Chegou a se colocar 2,4, 2,5 bezerro. E com essa mexida que deu de novo o mercado, não está ruim, mas veio para 2,3, 2,2, o fator troca bezerro e boi gordo. Aí se for colocar o boi magro, chegou a 1,6, vamos colocar aí 1,7, veio para 1,4, 1,3. O boi intermediário, tá? Vamos folgar rotinho, chegou a 1,8, a 2, agora voltou para 1,8. Então, tudo oscilou, mas não está ruim. Em relação ao mesmo período do ano passado, está maravilhoso, entendeu? Os meteorologistas falam que sem a interferência da Laninha nem do El Ninho, esse é o normal, isso que a gente está vivendo agora, né? Caso essas ondas de frio, de baixas temperaturas continuem, o que elas podem afetar mais o mercado? Tivemos em históricos passados que não tivemos influência nenhuma dessas duas coisas climáticas, que é o Laninha ou El Ninho, que também tiveram anos atípicos, que influenciou não só na pecuária, mas principalmente na agricultura. Haja visto o período longo de estiagem, que acontece em um deles, e o outro fator também de queda de temperatura. Eu vejo com bons olhos o período para esse ano nosso, tá? Esse ano nosso para pecuária, estou falando da minha área, mesmo com esse período que nós estamos vivendo agora, de baixas temperaturas, que não estão nada perto do que já tivemos num passado recente, aí, chegou até animais morrerem por causa de choque térmico, né? Muita mudança climática, quedas bruscas de temperatura. Mas eu acredito que eu vejo assim, mesmo permanecendo, vai ter, eu acho que o boi ainda vai se recuperar de preço, vejo, na minha opinião, tá? Uma expectativa muito boa para esse segundo semestre, que nós estamos entrando nele agora, né? Apesar de todas as adversidades, desse mercado difícil que nós estávamos, a gente vê constantemente falando-se de novos mercados que se abrem, né, para a importação da nossa carne. E junho superou todas as expectativas, foi mais de 1,3 bilhão só de carne exportada, bovina, tá? Então, você vê, isso aí é um mercado extremamente promissor e a gente é o maior produtor, ainda não é o maior exportador, mas com certeza devemos passar aos Estados Unidos, que vive um momento também de dificuldade lá hoje, por questões também climáticas, né? Não por questões políticas como a nossa também, mas o Brasil logo vai ser o primeiro fornecedor, já é o maior rebanho, mas vai ser também o maior exportador de carne, não tenho dúvida. E a gente vai ter o nosso boi valorizado, porque a nossa carne é o boi verde, isso não tem para onde correr. Para a gente finalizar, Vitor, como é que você percebeu aí nos últimos dias, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, principalmente, os negócios envolvendo a bezerra ou até novilhas? Pergunta bastante interessante. A gente vem tendo já, Ivariz, há um bom tempo, um abate assim desproporcional, vamos dizer assim, com relação ao que sempre originou o abate de bovinos, era boi, aí começou-se a morrer fêmea pelo ciclo rápido de reposição e de conversão e de peso ideal para o abate, que ela não necessita do mesmo período, do mesmo peso para ser abatida. E agora sentiu-se essa ausência, e o que a gente vive, a gente, leiloeiro, o mercado, os analistas, que vai ter uma escassez de bezerro, ou seja, um déficit de bezerro muito grande para o futuro bem próximo, já começando para esse 2027. Já se falava em 26, ter o pico de valorização do bezerro de reposição. Vai ter, tá? Morreu-se muito, abateu-se muita fêmea, e não é só abate, veja bem.
Nós tivemos muitos segmentos, muitas propriedades que eram de produção, de cria de bezerro, que se transformaram em lavoura. Esse plantel migrou para outras propriedades, para outros criatórios, mas em outras eles foram extinguidos realmente. Engordou-se tudo, fêmea, macho, tudo, e foi abatido. E fora esse mercado, que já é um mercado extremamente pujante, que é o mercado da fêmea gorda, da novilha, da vaca gorda. Aliás, o consumo interno nosso se faz em cima desse tipo de carne, né? E é um consumo que cresce a cada dia, ao contrário do que todo mundo pensa. Mas eu acho que vai ter, sim, vamos dizer assim, esse buraco aí, esse período, tá? Que vai ter essa deficiência de reposição. A fêmea vai se valorizar? Não vai, eu acho que já começou, tá? Haja visto os últimos eventos que a gente acompanhou, mesmo praticou, eu tive fazendo, principalmente as fêmeas já prem ou parida. Vaca parida hoje é um negócio assim, como a gente costuma brincar, é pão quente na entrada da padaria, na porta da padaria, né? Ou pipoca quente na entrada do cinema. Quem tem, assim, vem, assim, quem não tem, está atrás, está doido atrás, e é um mercado que está muito, muito promissor. E a procura por fêmeas, do modo geral, fêmeas boas para cria, tá? Existem dois segmentos, tem aquela fêmea comercial, que você vai usar ela para engorda, ela engorda rápido, você gira rápido, e tem a fêmea que é a chamada fêmea de cria. Essa daí está sendo já procurada e começou a ser valorizada, viu? Ok, Vitor, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. A gente fala assim um pouco meio que regionalizado, né? Você sabe, atuo mais aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul e uma boa parte do Nordeste, só que o Nordeste é outro tipo de gado. Eu falei com o Vitor Trindade, leiloeiro rural, atuante especialmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Esse foi mais um Hora da Reposição. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E se você vende reprodutores e outros produtos diretamente na fazenda, não fique de fora do nosso catálogo nacional de vendedores de touros, mais uma vitrine DBO.